O cheiro a tomilho, limão e manteiga noisette pairava no ar da cozinha do Alma Lusitana, um santuário de aço inoxidável e ambição no coração do Chiado. Aqui, David Costa movia-se com uma graça inesperada para um homem do seu tamanho. A sua figura, alta e inegavelmente obesa, um corpo negro que parecia absorver a luz fluorescente em vez de a refletir, era uma anomalia neste mundo de chefes ísguios e egos afiados. Mas as suas mãos eram pura poesia. Elas picavam, salteavam, empratavam com uma precisão e delicadeza que desmentiam o volume do corpo que a suportava. David sentia os olhares, sempre os sentiu. Não eram olhares de admiração pelo seu talento inegável como seu chefe, mas sim de curiosidade, de avaliação, por vezes de puro desdém velado. Como pode ele, pareciam pensar, um homem assim pertencer aqui? Ele via-o nos olhos dos empregados de mesa quando passavam, na forma como os estagiários hesitavam antes de lhe fazer uma pergunta, e, acima de tudo, no sorriso polido, mas vazio, do chefe executivo Ricardo Almeida. Ricardo era a antítese de David. Branco, alto, magro como um galgo, com um cabelo loiro impecavelmente penteado e um charme que desarma à primeira vista. Era a cara do Alma Lusitana, a estrela em ascensão da gastronomia lisboeta. Mas David, que trabalhava sob o seu comando há 3 anos, conhecia a verdade por detrás da fachada. Ricardo tinha o look, as conexões, a lábia, mas faltava-lhe a alma, a centelha criativa que David possuía em abundância. David, meu caro, disse Ricardo, aproximando-se da estação de David, o seu perfume caro cortando o aroma da comida. Estava a pensar, aquele teu novo prato de bacalhau, o desconstruído, é brilhante. Absolutamente brilhante. Mas talvez um pouco pesado para o nosso público, não achas? David engoliu em seco. Pesado. Era a palavra que o perseguia. Ele era pesado. A sua comida, por extensão, era pesada. Não importava que o prato em questão fosse uma reinvenção etérea do clássico, usando técnicas modernas para criar leveza e surpresa, fundindo a tradição portuguesa com a delicadeza dos sabores de Cabo Verde, a terra dos seus pais. Chefe, começou David, a sua voz baixa e controlada, a ideia era precisamente brincar com essa expectativa, criar algo. Sim, eu percebo a tua intenção artística, David, interrompeu Ricardo com um aceno condescendente. Mas precisamos de pensar na imagem, na apresentação. Sabes como é? Ele deu uma palmadinha nas costas de David, um gesto que pretendia ser amigável, mas que soou como um carimbo de desaprovação. Vou pensar como podemos, refiná-lo, torná-lo mais alma lusitana. David viu-o afastar-se, levando consigo não apenas a ideia, mas a própria essência do seu trabalho. Não era a primeira vez. Quantas sugestões suas, quantas noites passadas a experimentar tinham acabado no menu, assinadas por Ricardo, com apenas um agradecimento vago nos bastidores. David apertou a faca, o aço frio contra a sua pele quente. Ele tinha de aguentar. O seu sonho era maior que a humilhação diária. Um dia ele teria o seu próprio lugar, o seu próprio nome. Esse dia parecia cada vez mais distante. Ele via colegas brancos, mais magros, menos talentosos serem promovidos, receberem elogios públicos, enquanto ele permanecia nas sombras, o motor secreto da cozinha, mas invisível para o mundo exterior. A sua mãe, Dona Isabel, preocupava-se. Meu filho, dizia ela, a sua voz quente como o sol de Cabo Verde, tu tens ouro nessas mãos, mas este mundo, não sei se ele te vê. David tentava não pensar nisso, focando-se na sua nova criação, um prato que era a sua alma numa travessa. Memórias da Mouraria, uma fusão de santola e cachupa rica, apresentada com a elegância da alta cozinha. Era a sua obra-prima que ele acreditava que finalmente o faria ser visto. Ele apresentou a Ricardo com um misto de orgulho e apreensão. Ricardo provou. Os seus olhos, normalmente calculistas, brilharam por um instante com algo que parecia genuína admiração. Mas foi apenas um instante. Interessante, David, muito étnico, arrojado. Deixa-me pensar como podemos integrá-lo. Semanas depois, a notícia chegou. O Alma Lusitana tinha sido nomeado para o prestigiado prémio Garfo de Ouro, e o prato submetido era uma inovação do chefe Ricardo Almeida, chamada Marés Atlânticas. David sentiu o chão fugir-lhe. Era o seu prato. O nome mudado, a apresentação ligeiramente alterada, mas a alma, a essência, era sua, roubada. A noite da gala foi um borrão de luzes ofuscantes e sorrisos falsos. David estava lá, obrigado a comparecer com o resto da equipa da cozinha de uniforme nos fundos, enquanto Ricardo brilhava no palco. E então o anúncio, o garfo de ouro, vai para chefe Ricardo Almeida e o Alma Lusitana. Os aplausos ecoaram.
Ricardo subiu ao palco, impecável no seu fato. Agradeceu a todos e depois, olhando vagamente na direção da equipa, disse: Claro, nada disto seria possível sem o trabalho árduo da minha equipa nos bastidores. Mas como sabem, na alta cozinha não basta ter talento. É preciso ter a visão, a presença, a imagem certa para levar estes sabores ao mundo. O seu olhar passou por David, um microsegundo, mas o suficiente. A humilhação foi como um soco físico, pesado, étnico, bastidores, imagem certa. Cada palavra era uma faca. David não aguentou. Saiu da sala, o ar frio da noite lisboeta a chicotear-lhe o rosto. Ricardo encontrou-o lá fora, o troféu dourado na mão. David, onde ias? Temos de celebrar. Celebrar o quê, chefe? Celebrar ter roubado o meu prato? A minha alma? A voz de David tremeu. Não de medo, mas de uma fúria que fervia há anos. O sorriso de Ricardo desapareceu, substituído por uma frieza cortante. Não sejas ridículo, David. Foste tu que não tiveste a visão para o levar ao próximo nível. Eu refinei-o. Eu tornei-o digno. E sejamos honestos, ele aproximou-se, baixando a voz. Achas mesmo que alguém levaria a sério um prato de autor vindo de ti? Olha para ti. Este mundo tem regras. Talvez devesses encontrar um lugar onde te encaixes melhor. De facto, ele endireitou-se. Acho que é o melhor. Considera isto a tua demissão. O Alma Lusitana precisa de uma imagem coesa. David ficou ali, paralisado, enquanto Ricardo se afastava, deixando-o sozinho na escuridão, com o eco das suas palavras e o peso esmagador da injustiça. O seu sonho não estava apenas roubado. Estava morto, assassinado pela crueldade do preconceito. Os dias seguintes foram um poço escuro. David mal saía do seu pequeno apartamento na moraria. As ruas vibrantes lá fora, um contraste doloroso com a escuridão que sentia por dentro. O cheiro da comida, antes sua paixão, agora dava-lhe náuseas. Dona Isabel tentava animá-lo, trazendo-lhe canja e palavras de conforto, mas a dor era demasiado profunda. Eles não me veem, mãe, sussurrava ele. Eles veem a gordura, veem a cor, mas não me veem a mim. A fúria, no entanto, não desaparecera. Escondida sob o luto, ela ardia, uma brasa à espera de oxigênio. E o oxigênio veio na forma de um artigo online, uma entrevista a Ricardo Almeida, onde ele falava longamente sobre sua filosofia culinária, usando frases e ideias que David lhe tinha confidenciado ao longo dos anos. Ele descrevia marés atlânticas como uma epifania, uma criação nascida da sua profunda conexão com o oceano. Foi nesse momento que algo estalou dentro de David. A tristeza deu lugar a uma clareza fria e afiada. Se o mundo não o via, ele faria o mundo ver. Se Ricardo construíra seu império sobre mentiras e roubo, David iria demoli-lo, tijolo por tijolo, usando a única arma que tinha, a verdade. E a sua comida ele ligou com Badou. Os seus dedos, normalmente ágeis com facas e panelas, moveram-se sobre o teclado com uma nova determinação. Ele comprou um domínio, criou um blog. O nome surgiu-lhe naturalmente, A Cozinha da Verdade. O design era simples, anônimo. O foco estaria apenas na comida. O primeiro post foi simples, uma recriação de um prato clássico do Alma Lusitana, mas com uma reviravolta subtil, uma melhoria técnica que só um verdadeiro chefe notaria. As fotos eram imaculadas, a receita descrita com uma precisão cirúrgica. Não havia nome, apenas o título, o clássico revisitado. Em poucos dias o post começou a circular nos círculos gastronômicos online. Os comentários eram intrigados. Quem é este chefe? Isto é melhor que o original. David sorriu, um sorriso sombrio. Era apenas o começo. Ele começou a receber mensagens. Uma delas era de um endereço de e-mail encriptado. Sei quem és, ou pelo menos sei quem ele não é. Se precisares de ajuda, talvez eu possa ajudar. David hesitou, mas respondeu. A resposta veio rápida. Encontra-me no Café à Brasileira amanhã às 15 horas. Leva um cravo vermelho. No dia seguinte, David, sentindo-se como um espião num filme barato, entrou no histórico café do Chiado. Localizou a mesa. Sentada com um café à sua frente estava Ana Silva, a sous-chefe que tinha assumido a sua posição. Ana era pragmática, ambiciosa, mas David sempre sentira nela um fundo de decência. David, disse ela, sem rodeios. Sabia que eras tu. Ninguém mais tem aquela mão. O que Ricardo te fez foi nojento. Por que é que me estás a ajudar, Ana? Porque eu também estou farta, respondeu ela, os seus olhos faiscando. Farta de trabalhar sob a sombra dele, farta de ver o crédito ir para o homem errado. E porque, ela hesitou, ele já está a começar a fazer comigo o que te fez a ti. Preciso que ele caia, mas preciso de o fazer com segurança. Formaram uma aliança cautelosa. Ana tornou-se os olhos e ouvidos de David dentro do Alma Lusitana.
fornecendo-lhe informações sobre os novos menus, os planos de Ricardo, os seus pontos fracos. O segundo post da Cozinha da Verdade foi uma bomba. David publicou, passo a passo, a receita original de Memórias da Mouraria, lado a lado com a receita de Marés Atlânticas, destacando as semelhanças e, mais importante, as falhas da versão de Ricardo. Intitulou-o A Alma Roubada. O mundo gastronómico explodiu. O anonimato do blog aumentava o mistério e a credibilidade. Quem era este chefe fantasma que ousava desafiar o menino dourado de Lisboa? Ricardo ficou furioso, paranoico. Começou a acusar chefes rivais, a gritar com a equipa, a procurar toupeiras. A sua fachada de charme começou a rachar. David, entretanto, não parou. Usando as informações de Ana, começou a investigar os fornecedores. Descobriu que Ricardo comprava ingredientes de qualidade inferior, pagava mal e atrasado, enquanto apregoava a excelência e a sustentabilidade. Publicou estas descobertas anonimamente em fóruns de indústria. A reputação de Ricardo começou a sangrar. Dona Isabel via o filho transformar-se. A apatia dera lugar a uma intensidade febril. Tem cuidado, meu filho, pedia ela. A vingança como a alma. Ele comeu a minha primeira mãe, respondia David. Estou apenas a servir-lhe a conta. Ricardo, desesperado, anunciou um grande evento de gala, o lançamento de um novo menu de degustação, uma tentativa de reafirmar o seu domínio e silenciar os rumores. Seria a sua maior aposta. E David sabia que seria a sua oportunidade final. O plano era arriscado. David, com a ajuda de Ana, iria infiltrar-se no evento. Não como convidado, mas como parte da equipa de catering de apoio, um rosto anónimo na multidão, escondido à vista de todos. Ana tinha conseguido acesso aos sistemas de vídeo do salão. A peça final era um vídeo que David passou dias a gravar na sua pequena cozinha na Mouraria. A noite da gala chegou. O Alma Lusitana, o evento era no próprio restaurante, para mostrar confiança, estava repleto da elite lisboeta. David, vestido com um uniforme de catering que lhe parecia apertado e humilhante, sentia o coração a bater descontroladamente. Mas quando viu Ricardo apavonear-se entre os convidados, a fúria fria tomou conta. Ana deu-lhe o sinal. Estava na hora. Ricardo subiu a um pequeno palco, microfone na mão. Meus amigos, obrigado por estarem aqui esta noite, começou ele, o seu sorriso mais brilhante do que nunca. Esta noite celebramos a inovação, a paixão, a alma da cozinha portuguesa. E para começar, apresento-vos a minha mais recente criação, Fado do Mar. Enquanto ele falava, os grandes ecrãs que deveriam mostrar imagens idílicas do oceano começaram a piscar. E então a imagem mudou. Apareceu a cozinha de David na Mouraria. E David de frente para a câmara. Boa noite, disse a voz gravada de David, calma e firme. O meu nome é David Costa. E esta é a verdadeira história por detrás da alma que vos tem sido vendida. O salão ficou em silêncio. No vídeo, David, com uma mestria hipnotizante, cozinhava. Ele recriava marés atlânticas, explicando cada passo, cada segredo, a sua origem, a sua história. Depois recriava Fado do Mar, o prato que Ricardo estava prestes a apresentar, mostrando como tinha sido concebido semanas antes por ele. E depois vieram as provas, e-mails, mensagens, depoimentos anônimos de fornecedores. A fraude foi exposta, camada por camada. Ricardo no palco estava pálido como cera. Os seus olhos procuravam freneticamente a fonte do desastre. E então, das sombras perto da cozinha, emergiu David. O David real. Grande, negro, imponente no seu uniforme de catering, mas com um olhar que continha todo o poder do mundo. Ele caminhou lentamente em direção ao palco. O silêncio era total. Os telemóveis estavam todos a gravar. Chefe Almeida, disse David, a sua voz desta vez ao vivo ecoando no silêncio. Acho que tem algo que me pertence. Ricardo gaguejou. David, o que é isto? Uma piada? Segurança. Mas ninguém se moveu. Todos os olhos estavam fixos nos dois homens. Não é piada, Ricardo, continuou David. É a verdade. A verdade que tentaste enterrar. A verdade sobre quem realmente cria, quem realmente tem alma nesta indústria. Achaste que podias roubar-me, humilhar-me, apagar-me, porque eu não encaixava na tua imagem certa. Achaste que o meu corpo, a minha cor, me tornavam invisível, impotente. David subiu ao palco, ficando frente a frente com Ricardo. O contraste era brutal. Mas enganaste-te. Eu não sou invisível. E certamente um sorriso sombrio tocou os seus lábios. Não sou impotente. Encurralado, a fachada de Ricardo desmoronou-se. A sua voz tornou-se estridente, o seu rosto contorcido numa máscara de ódio. Tu, seu ingrato. Achas que alguém vai acreditar em ti? Um cozinheiro gordo e... Olha para ti. Não pertences a este mundo.
nunca pertenceste. As palavras ditas em voz alta, com todo o veneno do seu preconceito exposto, pairaram no ar. Foram a sua sentença final. O murmúrio chocado que percorreu o salão foi o som da sua carreira a morrer. Nos dias seguintes, o escândalo foi a única conversa em Lisboa. A Cozinha da Verdade revelou a sua identidade. A história de David estava em todo o lado. Ricardo Almeida desapareceu, o Alma Lusitana fechou as portas. Ofereceram a David a oportunidade de reabrir o restaurante, de tomar o lugar de Ricardo. Ele recusou. Aquele lugar estava manchado. Em vez disso, usou o reconhecimento e um pequeno empréstimo para abrir o seu próprio espaço, ali mesmo no coração da moraria. Chamou-lhe Raízes. Era um lugar pequeno, acolhedor, com uma cozinha aberta onde todos podiam ver David a trabalhar. Ana Silva estava ao seu lado, agora como sua sócia e chefe de cuisine. O menu era uma celebração da autenticidade, da fusão, da alma. A comida era sublime, e as mesas estavam sempre cheias. David ainda era um homem grande e negro. O mundo lá fora não tinha mudado magicamente. Os olhares ainda existiam, os preconceitos ainda espreitavam. Mas algo dentro dele tinha mudado. Ele já não se escondia. Ele já não pedia desculpa por existir. Na noite da inauguração, com o restaurante a fervilhar de vida e risos, Dona Isabel observava-o da porta da cozinha, os olhos a brilhar. David apanhou o seu olhar e sorriu. Não era um sorriso sômbrio de vingança, mas um sorriso genuíno, cansado, mas real. Um sorriso de quem tinha atravessado o inferno e encontrado não a paz perfeita, talvez, mas o seu lugar, a sua verdade. E isso, descobriu ele, era o prato mais delicioso de todos.